Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu noticiário eletrônico diário. Aqui pelo canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Vamos lá, as notícias resumidas para você. Já vou falando logo da Mega Sena. Mega Sena acumulou de novo. Olha, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.260 da Mega Sena. Os números foram sorteados no último sábado, dia 9 de maio de 2020, em São Paulo. A quina teve 91 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma R$ 45.513. A quadra, quem fez 4 números, teve 6.688 apostas vencedoras. Cada apostador que jogou e acertou a quadra ficará com R$ 884 de prêmio. Os números sorteados foram 12, 14, 34, 35, 37 e 47. São os números do concurso 2260. Agora o prêmio está em 90 milhões. Olha, quem gosta de apostar deve estar sorrindo à toa. O próximo sorteio será na quarta-feira, 13 de maio de 2020. 13 de maio é dia de Nossa Senhora de Fátima, hein? Depois de amanhã. Pois é, então, 13 de maio será o sorteio com um prêmio de 90 milhões de reais. As apostas podem ser feitas na sua lotérica preferida. A aposta mínima custa R$ 4,50. Olha, uma informação importante aqui: submetralhadoras e revólver apreendidos em Ibiraçu. Olha, o que é isso? Ação da Polícia Militar. Policiais militares do 5º Batalhão apreenderam 3 submetralhadoras, um revólver e munições no município de Ibiraçu. Na ação, um adolescente foi apreendido. Militares da Força Tática receberam denúncias anônimas por volta da meia-noite, informando que vários indivíduos armados estariam escondidos num cafezal próximo à caixa d'água do bairro Elias Bragato. Isso foi na quinta-feira, 7 de maio de 2020. Em decorrência disso, a equipe prosseguiu ao local a fim de localizar os suspeitos. No momento em que os militares chegaram, puderam observar 4 indivíduos no local, portando submetralhadoras e armas curtas. Em seguida, a equipe se dividiu e cercou os suspeitos para que nenhum conseguisse fugir, quando lhes foi dado voz de abordagem. Diversos disparos de arma de fogo foram efetuados contra a guarnição. Nesse momento, os agentes de segurança prontamente fizeram o revide dos disparos a fim de cessar a ação injusta de agressão. No instante em que os suspeitos pararam de atirar contra os militares e deram início a uma tentativa de fuga, os militares realizaram um acompanhamento. Um dos suspeitos foi interceptado e abordado. Com ele foi apreendida uma submetralhadora calibre 380 e um revólver calibre 32, além de uma mochila com carregadores sobressalentes de submetralhadora. Logo após, os militares fizeram buscas pelo local onde os suspeitos fugiram, tendo êxito na apreensão de mais 2 submetralhadoras calibre 380. Ao todo, foram apreendidas 3 submetralhadoras de fabricação artesanal, calibre 380, com 60 munições de mesmo calibre, e um revólver calibre 32 com 7 munições. Meu Deus, hein? Minha nossa, Ibiraçu, tudo isso. Ibiraçu, que é um município pequeno. O menor de idade, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado à 13ª Delegacia Regional de Aracruz para o registro da ocorrência. É picardia, hein? Menor de idade com armamento pesado, hein? Fabricado artesanalmente ainda. Pelo amor de Deus, o que será da nossa juventude? O que está sendo da nossa juventude? É algo que nos causa muita apreensão, né? Puxa vida!
é uma coisa que a gente fica abismado quando fica sabendo de uma notícia assim. Ainda bem que a polícia conseguiu deter os envolvidos, mas o que a gente sabe é que menor de idade não fica muito tempo detido e volta a cometer o crime, porque eles têm a defesa do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, infelizmente. Bem, agora vamos às notícias do domingo na paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui em Colatina. O padre José Valdeci Romão, que é o pároco local aqui de Colatina, da igreja principal, ele foi presidente da celebração eucarística, a missa sem povo, neste domingo, dia 10 de maio de 2020, no auditório Bento XVI, local provisório das missas da Catedral. O ato religioso católico apostólico romano foi transmitido no endereço eletrônico Catedral de Colatina, no YouTube, Facebook e Instagram. Ao fim da missa, o padre informou que os sacerdotes já voltaram a atender na secretaria paroquial os fiéis católicos que querem participar do sacramento da reconciliação, a confissão. Então, olha aí, você católico que quer se confessar, quer praticar o sacramento da reconciliação, você já pode se confessar. Os padres já estão atendendo, mas é necessário agendar o dia e horário através do telefone 0 operadora 27, operadora 27, parece que eu coloquei aqui o quê? 21? Não, 27. 2102 5010 é o telefone. 2102 5010. Horário das 8 às 18 horas. Só poderá se confessar quem esteja quem estiver, sem os sintomas da Covid-19, porque é a recomendação das autoridades sanitárias, tá bom? Só quem estiver sem os sintomas da Covid, ou seja, quem não está com febre, síndrome respiratória ou gripe. A orientação aos fiéis neste mês de Maria, uma orientação para orações neste mês, atenção, é rezar sempre uma dezena do terço do rosário em intenção pelo fim da pandemia do novo coronavírus. Aliás, os católicos que quiserem colocar as intenções para as missas diárias transmitidas pela internet, podem fazê-lo também pelo telefone 0 operadora 27 2102 5010, das 8 às 18 horas, ok? É bom frisar esse horário, porque senão você vai ligar fora do horário, não adianta. Quanto ao retorno das missas presenciais, os padres têm se reunido com o bispo Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, mas não há data prevista em Colatina, pois o número de contaminados pelo vírus pandêmico na cidade tem aumentado e, portanto, não será para breve. Palavras do pároco, o padre José Valdeci. O pároco recomenda aos fiéis continuarem acompanhando as notícias e celebrações pelas redes sociais. Então você acompanha aí pelo endereço da diocese, da diocese, se você quiser acompanhar as outras paróquias, mas a paróquia de Colatina é Catedral de Colatina. Outra informação é de que o plantão do dízimo está funcionando às sextas-feiras, sábados e domingos. Se você quiser saber alguma informação ou devolver pessoalmente, pode procurar. As ofertas ou doações nas missas virtuais podem ser feitas aproximando-se o telefone celular do QR Code que aparece na tela do computador no ritual das oferendas. Então tem o QR Code, aproxima lá o celular. O depósito é feito através do aplicativo PicPay ou também diretamente ao sistema bancário. Banco Banestes, agência 0117, conta corrente 7.222.953. Mitra Diocesana de Colatina, CNPJ 31.870/0002-65. Que o Senhor lhe dê em dobro, com bênçãos e graças, diz a igreja. Bem, falando em igreja, gente, olha, essa notícia aqui é de São Paulo, a igreja protestante. Eu falei agora há pouco da minha igreja, que é a católica, agora também tem uma notícia da igreja protestante, também chamada de evangélica, As igrejas evangélicas, todas elas são evangélicas, que seguem o evangelho.
Mas o nome das igrejas que não são católicas, normalmente, é chamada de protestantes, que vem lá de Lutero, quando ele protestou contra algumas medidas do Papa da época. O pastor Valdemiro Santiago realizou mais um culto presencial no Templo da Igreja Mundial em São Paulo, no bairro do Brás, na capital paulista. Ele está realizando já, eu acho que é o segundo culto que ele realiza com o público presente. Ele informou que está cumprindo a determinação da prefeitura. A prefeitura de São Paulo, ela determinou que só podem entrar no recinto, no templo, 30% de pessoas. No caso, se a capacidade for 100 pessoas, só podem entrar 30. Né? Se for 1.000 pessoas, só podem entrar 300. Então, 30%. E pediu, o pastor, o Valdemiro, pediu que os fiéis que fossem ao local usassem a máscara protetora facial, além de praticarem o distanciamento social, aquele distanciamento entre as pessoas de 1,5 m a 2 metros, né, entre as pessoas. O pastor, que também é chamado de apóstolo Valdemiro Santiago, ele refletiu sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, as 12 aventuranças, as 12 bem-aventuranças, né? É muito conhecido esse capítulo, capítulo 5º do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, as 12 bem-aventuranças. Em sua dissertação, ele enfatizou que há mais de 1 milhão de curados pela ação de Jesus Cristo e criticou as más notícias diárias dos meios de comunicação. Olha, o pastor, em determinado ponto, ele tem razão. As más notícias trazem malefícios para as pessoas, baixam a imunidade das pessoas, disse o pastor. E a pessoa fica vulnerável a qualquer doença. Ao contrário, as boas novas, as boas notícias, fortalecem até os ossos. Olha aí, que afirmação interessante. Ele disse que os órgãos de informação não dizem que Jesus curou mais de 1 milhão de pessoas e refutou a utilização do termo lockdown no Brasil. É o termo em inglês, né? Ele disse que a tradução de lockdown não é isolamento, mas sim confinamento. E nas palavras do apóstolo Valdemiro Santiago, confinamento é para animais. Ele é meio polêmico, esse apóstolo, esse pastor que é chamado de apóstolo, né? Acrescentou que a França tem menos habitantes que o Brasil e possui muito mais óbitos, proporcionalmente, por conta da Covid-19. E isso os jornalistas não ponderam. Ele abordou a questão dos 20 milhões de desempregados nos Estados Unidos por causa da pandemia, dessa pandemia aí do novo coronavírus. Frisou que abusam da liberdade de imprensa. Ele falando de jornalista lá, ele parece que está respondendo na justiça por causa da ação de uma jornalista, então ele está muito furioso com isso. Então, ele disse que há muita fake news, gente. Então, primeiro ele falou que alguns jornalistas abusam da liberdade de imprensa, referindo-se às fake news, notícias falsas e meias-verdades. Leviandade, insanidade, intolerância, acusações indevidas e discórdias. Ele disse ainda que está respondendo a processos, mas vai provar a sua inocência, pois possui os vídeos integrais de suas pregações. Enquanto uma jornalista, ele não falou o nome, falou que uma jornalista utilizou apenas parte de sua fala no intuito de incriminá-lo. Esse negócio da pessoa cortar uma imagem, né? Tira do contexto uma palavrinha só, aí quer incriminar uma pessoa. Tudo tem que ser visto no contexto. Essa jornalista teria disputado uma eleição política tendo ínfima votação. Para Santiago, Deus é amor, mas também é justiça. Ele quer dizer que vai ser feita justiça e ele se diz com a razão. Na pregação doutrinária, falou sobre as 12 bem-aventuranças, como sobre os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidores por causa da justiça, os injuriados por causa de Jesus.
E já no bairro Madureira, já não é mais sobre o Valdemiro Santiago, é outro pastor, eu não peguei o nome. No bairro Madureira, no Rio de Janeiro, um pastor informou na TV que faria a Santa Ceia sobre rodas. Olha aí, é uma opção diferente para participar do culto, uma Santa Ceia sobre rodas, no domingo, ontem, dia 10 de maio de 2020. Ele falou que utilizaria o estacionamento de um shopping center no Rio de Janeiro, hein? Onde, segundo estado, com o maior número de infectados. Os obreiros iriam até os carros dos fiéis para entregar-lhes os ingredientes da ceia. É tipo um drive-thru. Olha aí, drive-thru da fé. Um pastor aí anunciou na igreja de Madureira, no Rio de Janeiro. Vamos lá, outras notícias. Morre Little Richard. Little Richard é famoso, um cantor, músico Little Richard. Morreu aos 87 anos. Ele era considerado um dos pais do rock no mundo. Um de seus grandes sucessos foi Tutti Frutti. O cantor morreu em casa, no Tennessee, nos Estados Unidos. Olha, e o antiviral Remdesivir será distribuído para vários estados nos Estados Unidos, a fim de combater o novo coronavírus. Alguns estados já vão abrir suas lojas a partir desta semana. Olha aí, os Estados Unidos é o país mais infectado do mundo, com mais efeitos negativos do mundo. E mesmo assim, alguns estados já abrem nesta semana. Nesta segunda-feira, a França reinicia a reabertura econômica. E a China admitiu no sábado, 9 de maio de 2020, falha no seu sistema de saúde para lidar com o novo coronavírus. Até que enfim a China admitiu algo, né? A falha no seu sistema de saúde. Mas as autoridades negaram novamente que a doença, esse novo coronavírus, surgiu em laboratório. Os Estados Unidos acusam o país por essa irregularidade. Agora, máquinas de costura estão sendo utilizadas neste tempo de pandemia, hein? Tinha muitas pessoas que estavam com suas máquinas lá guardadinhas, agora estão utilizando. Costureiras estão tendo farta atividade em tempo de encomendas de máscaras protetoras faciais contra o novo coronavírus. Até para algumas costureiras, algumas mulheres, normalmente são as mulheres que gostam de costurar, né? Não é uma atividade muito afeita aos homens. Há homens que costuram, mas não é muito geral. Então, até para algumas mulheres cujas máquinas de costura estavam praticamente abandonadas, o trabalho chegou com pedido de máscaras. Nessa era atípica de prevenção contra a doença respiratória letal. E viseiras, hein? Viseiras também estão sendo produzidas, viseiras de proteção também estão sendo produzidas principalmente para empregados que atuam em caixas de supermercados ou outros estabelecimentos comerciais abertos. É a segurança e proteção para pessoas que estão mais na linha de frente. Na área de saúde, as viseiras também são utilizadas. E a construção, hein? O setor de construção civil. A retomada de obras civis da construção civil já aconteceu. Em Goiás, inclusive, já está essa retomada a toda pólvora, após a medida provisória que o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou. As construtoras, elas estão fornecendo, porque é um período diferente, elas estão fornecendo todos os equipamentos de proteção, como máscaras e óculos, e algumas até medem a temperatura corporal para verificar se o operário está sem febre, porque se estiver com febre é um sintoma da Covid-19, aí ele não vai trabalhar, então tem que ir para a unidade de saúde, né, o ambulatório. Músicas à beira da janela da casa dos pais foi uma alternativa. Olha aí, a música sempre presente, né? Eu gosto de música também. Eu sou cantor nas horas vagas, mas é importante falar. Músicas à beira da janela da casa dos pais foi uma alternativa para filhos músicos homenagearem suas mães. Em São Paulo, capital, com o isolamento social, muitos cantores e violonistas cantaram na frente dos prédios
para levar o carinho no Dia das Mães sem burlar a lei do distanciamento social. Cantaram principalmente músicas de Adoniran Barbosa, como Trem das 11. Eu estou rindo porque em São Paulo é muito comum as pessoas cantarem músicas do Adoniran, porque o Adoniran Barbosa é um símbolo de São Paulo, o saudoso cantor. Aí eles cantaram o Trem das 11. Vocês conhecem o Trem das 11? Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Pam, 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 pam. É a música que ela é a cara de São Paulo. Agora, outra informação. Escudo contra o vírus. Uma empresa do sul do Brasil desenvolve um tecido contendo nanopartículas de prata a fim de combater o novo coronavírus. Elas atuam diretamente no DNA do vírus, bloqueando a entrada no corpo. Olha aí, todo mundo fazendo pesquisa. Nos próximos meses, a Anvisa deverá avaliar a solução, que, se aprovada, poderá ser comercializada para pessoas físicas. E agora eu falo de musicalidade infantil. No Espírito Santo, crianças de Cariacica criaram música para dizer o que sentem diante do isolamento social. Os professores de música de um projeto social inspiraram os alunos para a composição. A letra foi enviada para eles por celular e eles gravaram individualmente, cada um em seu domicílio. Em seguida, as imagens foram editadas e foi montado o clipe sobre a percepção infantil acerca da pandemia. Bacana, isso aí, essa notícia eu vi no Jornal da Record. E é aqui do Espírito Santo, passou no jornal, edição nacional, Jornal da Record, da TV Record. Divergências em São Paulo. Olha, Ribeirão Preto é uma cidade grande de São Paulo, hein? Ribeirão Preto quer reabrir o comércio, pois possui 70% dos leitos disponíveis. Minha nossa! Enquanto aqui no Espírito Santo é 70% ocupado, em Ribeirão Preto, uma grande cidade de São Paulo, tem 70% dos leitos livres, sem doente. Então, o prefeito lá vai pedir ao governo do estado de São Paulo, que decretou isolamento, vai pedir permissão para funcionar, né? Mas o governador João Dória já determinou isolamento até o fim do mês. Prefeitos que estão com suas condições melhores no tocante à pouca disseminação da doença, irão nesta segunda-feira, hoje. Irão hoje, dia 11. Eles vão hoje lá falar com o governador. Olha, vão dizer o seguinte, olha, lá na minha cidade não tem grande número de casos, não. Então, nós podemos abrir o comércio com todo o sistema de prevenção. Há cidades que podem receber até pacientes de outros municípios, desde que não sejam infectados por coronavírus, né? Pacientes com outro tipo de doença. Porque eles não querem receber os que têm coronavírus para não levar o vírus para lá. Mas outras doenças podem ser tratados. Pacientes podem ser tratados em várias cidades paulistas que não têm situação grave. Olha, o Rio Grande do Sul vai avaliar cada cidade. Um plano para salvar vidas e preservar a economia foi realizado dividindo o estado do Rio Grande do Sul em 20 regiões. Será que vai dar certo? Vamos torcer, né? Estado do Rio Grande do Sul. Já estive lá no Rio Grande do Sul. Já estive em Rio Grande, é uma cidade portuária. E já estive em Porto Alegre. Eu gostei muito. Eu fui no frio, hein? Numa época dessa. Não é fácil você estar no Rio Grande do Sul na época de frio. Olha, apoio popular a Bolsonaro. Manifestantes foram à esplanada dos Três Poderes, em Brasília, Distrito Federal, dar apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, no último sábado, por causa de posições contrárias aos seus atos nos outros poderes. Muitos apoiadores a pé e muitos de carro fizeram um movimento espontâneo no sábado. Sábado foi o quê? Dia 9 de maio
de 2020. Não é a primeira vez. De vez em quando aparecem lá os apoiadores e eles vão espontaneamente, vão a pé, colocam a bandeira do Brasil nas mãos. É isso que é importante. Sem baderna, eles são muito positivos. Números da Covid-19. Na noite de sábado, a Secretaria de Saúde de Colatina divulgou que chegava a 47 o número de casos positivos da Covid-19 na cidade, desde o início da pandemia. 47, mas desde o início. E não são 47 que estão contaminados, porque muitos se curaram, né? Os últimos casos são de 2 mulheres de 20 a 40 anos. Olha, 14 estão em isolamento domiciliar, a maioria. E 5 pacientes estão internados, isso até sábado. Sábado, 9 de maio de 2020. 28 pessoas estão curadas. Então, quer dizer, não temos 47 pessoas contaminadas hoje, porque 28 estão curadas. Quem é curada já ficou livre de transmitir a doença. Em Santa Teresa, os pontos turísticos... porque Santa Teresa é uma cidade de montanha, então é vizinha de Colatina, mas é montanha, muita montanha. Então é um local turístico. Mas os pontos estão vazios, esses pontos turísticos, e o trânsito de veículos só existe em grande fluxo por ser caminho para outra cidade. Porque às vezes passam muitos veículos lá, mas é para ir para outros destinos. Olha, eu vou falar de escolas aqui. Muitos pais já estão retirando seus filhos de escolas particulares e tentando recolocá-los em estabelecimentos públicos no estado do Espírito Santo. Isso ocorre, sabe por quê? Porque a renda da família ficou comprometida a partir do isolamento social implantado desde que surgiu a Covid-19. Algumas escolas públicas, no entanto, não terão como receber esses alunos, mas é possível encontrar vagas em outras. As superintendências regionais de educação devem ser procuradas pelas famílias interessadas em colocar seus filhos na rede de ensino público. Então procure a superintendência, quem sabe, né? Mas nem sempre você pode conseguir vagas, porque os alunos já foram matriculados, já houve o período de matrícula, então é tentar para ver. Cooperativa em dificuldades. Olha, uma cooperativa de Linhares que ofertava sua produção agrícola para a merenda escolar está passando por dificuldades. Como não há aulas, o feijão, a abóbora e outros produtos não terão como ser demandados. Somente 20% foram entregues até agora ao poder público e tenta-se uma alternativa para escoar a produção e para que não haja o desmantelamento da cooperativa. Que coisa, hein? Olha, problema para tudo quanto é lado. Eu não sei, enquanto não terminar o isolamento, eu não sei como é que vai sobreviver o setor agrícola, eu não sei como é que vai sobreviver o setor econômico, a iniciativa privada e até mesmo o setor público, que já está aí perdendo muita arrecadação. Olha, demora por ônibus. Ônibus que circulam em Colatina não podem levar passageiros em pé, de acordo com o decreto municipal para combater o novo coronavírus. Com isso, muitos passageiros têm ficado nos pontos esperando o próximo ônibus. Quando o ônibus está cheio, está todo mundo sentado, não tem vaga mais para sentar-se, não pode entrar mais ninguém. Então, se houver passageiro esperando, vai esperar ainda mais o outro ônibus. Além da máscara de proteção facial, o coletivo só pode transportar passageiros em Colatina sentados. Deixa eu ver aqui. No Dia das Mães, foi ontem, já parabenizei as mães. Agora, na véspera do Dia das Mães, no sábado, o comércio lojista funcionou em horário estendido. Mas a queda será de cerca de 40% em relação ao ano de 2019. O Dia das Mães é considerado o segundo período para o comércio mais importante em tempos normais, né? Segundo período de melhor venda. Nesta segunda-feira, dia 11 de maio de 2020, os estabelecimentos comerciais colatinenses voltam ao horário estipulado em decreto do prefeito para o tempo da pandemia do novo coronavírus. Um segmento abre das 8 às 14 e outro das 10 às 16. Agora eu vi uma informação sobre a adoção de animais. O número de cães e gatos adotados nesse período de pandemia aumentou 50%, hein? Isso ocorre para que as pessoas isoladas dentro de casa... Por que pessoas, né? Seria isso.
essa maior adoção de animais ocorre porque as pessoas que estão dentro de casa, tem muitas sozinhas, elas estão isoladas dentro de casa, elas precisam de companhia. E os bichos são os escolhidos por muitos. Eu já tentei uma vez, mas não deu certo, não. Eu não quis, não. Não é comigo, não. O Centro de Controle de Zoonoses de Colatina possui animais para adoção. Olha, vamos falar sobre os coveiros. Os coveiros utilizam agora jalecos de proteção aqui no Espírito Santo para efetuar os sepultamentos. Os uniformes que cobrem todo o corpo, inclusive a face, são descartados imediatamente após o enterro. Quer dizer, são jogados fora, no lixo. Em Cariacica foram mais de 100 enterros, em geral, em abril, para pouco mais de 20 coveiros. Em Vitória, são 10 coveiros em atividade no setor público. Gente, são notícias importantes que a gente fala para vocês com o maior carinho, trazendo sempre esses detalhes que às vezes você não encontra em outro local, só aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Agora, indicadores econômicos, vamos ver como fechou o dólar na última sexta-feira. O dólar fechou a semana passada, na sexta-feira, em baixa de 1,71%, cotado a R$ 5,74. A Bolsa Brasileira fechou em alta de 2,75%. O índice Ibovespa somou 80.263 pontos. Salário mínimo em vigor, R$ 1.045. Cálculo por hora, R$ 4,75 e por dia, R$ 34,83. Taxa Selic, 3%. Inflação dos últimos 12 meses, 3,3%. Informações para você. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, saca de 60 quilos. Na última sexta-feira, Arábica 6, R$ 540. Arábica 7, R$ 400. Conilon 7, R$ 340. Olha, são notícias importantíssimas. Agora vamos às manchetes de A Tribuna de domingo. Vamos lá. Manchetes de capa do jornal impresso A Tribuna de domingo. Vida nas cidades vai mudar, diz prefeito. Mães guerreiras comemoram o seu dia. Olha outra manchete de A Tribuna, jornal impresso do Espírito Santo, editada em Vitória. Manter datas do Enem provoca injustiças. Jovens vão ter de estudar mais para garantir emprego após a crise. Chances no mercado de trabalho devem se tornar mais raras. E especialistas indicam novas formas de estudo para disputar vagas com os profissionais que já têm experiência. Sites e aplicativos que ajudam a ter renda sem sair de casa. O professor, não sei o primeiro nome, Guimarães, é conhecido por seus vídeos nas redes sociais com os cães. É uma legenda de fotografia. Gilmar Ferreira, vem do Espírito Santo a decisão mais sensata para a volta do futebol. Olha aí, o colunista Gilmar Ferreira falando do Espírito Santo. Ele escreve muito sobre futebol. Até em família, os melhores ácidos para cuidar da pele durante o outono e o inverno. Brasil tende a aumentar número de cientistas para salvar vidas. Pesquisadores pedem incentivo à ciência desde a infância e melhorias para enfrentar novas doenças. Capixabas vivem clima de recomeço pelo mundo. Lições dos esquimós contra o pessimismo. Ciência e fé podem andar juntas. Página 5 do jornal aqui, né? O jornal A Tribuna, jornal impresso de ontem, tá bom? Chegamos ao final já, deixa eu ver aqui se está na hora de encerrar. Secretária, está na hora de encerrar ou tem mais alguns minutinhos, hein? Observa aí para mim, que eu tenho que saber, não é? Porque a gente fica sempre aqui observando o nosso tempo, não queremos ultrapassar o nosso tempo, porque é importante não ter um jornal enfadonho, mas um jornal que cumpra a sua missão de informar com precisão e notícias atualizadas para você, tá bom? Eu acho que já está na hora, né? Tem uma notícia aqui que eu gostaria de passar também. O governo federal
e está lançando uma nova ferramenta para o auxílio emergencial. Os cidadãos que fizeram a solicitação do auxílio emergencial do governo federal podem consultar a situação dos seus requerimentos e, caso não tenham sido selecionados, para saber o motivo da negação. Além do portal do aplicativo da Caixa, os brasileiros poderão acompanhar os seus pedidos por meio dos sites do Ministério da Cidadania e da DataPrev. Então, 2 sites. O objetivo é dar transparência aos procedimentos de análise. Então, é importante, né? Importante você buscar todas as alternativas. Ah, mas eu tenho aqui a homilia do padre Valdeci. É sempre bom passar um pouquinho de espiritualidade para você, né? Então, no domingo, o padre José Valdeci Romão, ele fez a homilia sobre os textos bíblicos do dia, da liturgia da palavra do dia. Como eu tenho um tempinho aqui, não custa nada eu falar para vocês sobre a palavra de Deus. Há um tempinho para a gente falar. O padre José Valdeci disse que a liturgia do domingo nos convida a ver em Jesus Cristo o caminho, a verdade e a vida. O acesso ao Pai passa por Jesus. Jesus inicia sua despedida dizendo que é uma viagem necessária para preparar-nos um lugar. Jesus é o caminho pelo qual se chega ao Pai. Toda pessoa piedosa quer ver e conhecer a Deus. O que todos nós desejamos é um dia podermos contemplar a face de Deus. Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Nossa angústia encontra em Jesus a fonte da vida. Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, de domingo, nos mostra o primeiro conflito da comunidade de Jerusalém. Desde o início, onde tem pessoas, tem conflitos, ideias diferentes. Os pagãos, os gregos, né, no caso, na época do Novo Testamento, do início do Novo Testamento, né, que é narrado nos Atos dos Apóstolos. Então, os pagãos, que eram os gregos, diziam que suas viúvas não recebiam a mesma atenção das viúvas dos judeus. Aí os discípulos veem entre eles os mais capacitados para acolher as viúvas, e surge a diaconia, o diaconato, para dar a devida assistência a todos. Na segunda leitura, na carta de São Pedro, a palavra nos diz que a igreja resolverá os problemas de maneira mais tranquila e sóbria a partir do instante em que tivermos Cristo como fundamento. Quando nós não temos Jesus como fundamento, sobra tempo para picuinhas. O nosso acesso ao Pai é Jesus. É Ele a pedra fundamental da nossa igreja. Não é o padre nem o bispo. Nós também somos pedras vivas, a igreja de Jesus Cristo. O meu lugar no edifício onde deveria ficar a minha pedra, como é que está? Olha aí, você da Igreja Viva, você está participando da igreja? No Evangelho de São João, Jesus vai preparando o coração dos discípulos e também o nosso, porque ele fisicamente vai deixá-los. Nós somos o povo de Deus pelo nosso batismo. A igreja é o edifício espiritual em que Cristo é a pedra fundamental e nós somos as pedras vivas. A casa do Pai é a comunidade dos seguidores de Jesus. Como eu posso querer a morada eterna depois da morte se eu não participo? Ainda hoje há muitas moradas, há muitas vagas. Quando terminar a pandemia, apresente-se, você que é católico, para servir na sua comunidade, tome parte da sua morada aqui na terra, seja pedra viva. E para você que é mãe, ser mãe é uma dádiva que nem todas as mulheres recebem. Você que é mãe, agradeça por isso. O amor de Deus se compara ao amor de mãe, diz o profeta Isaías. Nós que somos filhos e filhas, rezemos pelas nossas mães, disse o padre. Olha que bonito discurso, que bonita homilia. Chegamos ao final agora do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta segunda-feira, 11 de maio de 2020. O Web Jornal do Paulo Maciel você sempre localiza no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com
e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Shalom Adonai. A paz de Cristo Jesus para todos. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, acredite. E do dialeto de Jesus, Maranata ou Maranatá. Os protestantes dizem Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. Os católicos dizem Maranatá, com a tônica na última sílaba. Mas o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar e levar para a eternidade, onde haverá felicidade plena. Você quer ir para essa felicidade plena, essa vida eterna? Então arrependa-se dos seus pecados todos os dias, sempre que puder. Peça perdão a Deus e acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz para todos. Boa segunda-feira, boa segunda! Reabertura do comércio em Vitória, hein? Em 2 turnos, na Grande Vitória. Vai haver aí, né, na segunda um grupo, um segmento, na terça outro segmento, depois na quarta outro segmento, na quinta outro, e vão intercalar aí. Mas pelo menos já vai abrir. Vamos torcer para que abra completamente daqui a alguns dias, ok? A paz, boas vendas para o comércio na Grande Vitória, que reabre nesta segunda-feira, 11 de maio de 2020. Todo mundo protegido, né? Lavando as mãos, usando máscaras e com o distanciamento social. Shalom, a paz, e Jesus está conosco sempre.